Você já teve alguma vez a sensação de que nada do que você faz agrada o narcisista? Nada do que você faz consegue acalmar, amansar a fera? Você esgotou todas as possibilidades e as brigas continuam acontecendo, ele continua reclamando, ele continua cobrando? Existe uma possibilidade razoável de não ser culpa sua. Eu não conheço você, eu não sei quem você é, não sei da sua história específica, mas a minha intuição diz que você possivelmente já fez um exame de consciência honesto e concluiu que realmente você tentou de tudo. Você tentou negociar, você tentou explicar, você tentou se adequar, se enquadrar a um conjunto de regras e condutas que o narcisista colocou, e o problema não acaba, o problema não passa, as brigas continuam acontecendo. Ele reclama de coisas novas, ou continua reclamando, arrumando briga por causa de coisas sobre as quais já se conversou antes. Se você fez um exame de consciência honesto e chegou nessa conclusão realmente, é aqui que você esbarra na possibilidade de a culpa não ser sua. Você começa a perceber que não importa o quanto você tente se adequar, os parâmetros de adequação vão ficando cada vez mais rigorosos e mais estreitos. É porque o narcisista precisa inventar uma coisa nova para terceirizar a culpa. Isso está acontecendo internamente, mas ele precisa responsabilizar o externo. E ele vai despejar essa responsabilidade no alvo mais próximo, possivelmente você. Então ele vai arrumar uma coisa nova para reclamar, ou ele vai reclamar de coisas que você já está fazendo e vai te jurar de pé juntinho que você ou não está fazendo, ou não está fazendo direito, ou está fazendo de má vontade, está caminhando em ovos, fazendo ele parecer um maluco na frente de todo mundo. E é muito possível que isso seja verdade. Mas por mais que não seja, se ele percebeu desta forma, não há o que você possa fazer. É muito importante que se entenda que as reações que narcisistas têm ao mundo, elas são reações motivadas por oscilações internas. Ele não está exatamente reagindo a alguma coisa que aconteceu. De uma certa forma, ele até está. O narcisista não alucina, ele não fabrica alguma coisa do nada. Mas o que o narcisista tem é uma distorção na percepção da realidade. Então, por conta das oscilações internas que ele tem, ele pode interpretar que alguma coisa que aconteceu foi negativa e, especialmente, que foi contra ele. Então, o narcisista pode começar uma briga, pode começar um conflito por causa de alguma coisa que ele percebe que você fez, ou até por alguma coisa que você não fez. Se você não fez nada, ele vai tentar cavar uma briga, ele vai cavar alguma coisa negativa nisso, na sua inação. Se ele está determinado a brigar, se ele está determinado a perceber um problema, ele vai perceber. E aí, de repente, você me ouve falando isso e fala assim, poxa vida, mas não tem nada que eu possa fazer? Bom, em relação às oscilações internas dele, não há nada que você possa fazer. Elas vão acontecer independente da sua vontade, independente de você se adequar, independente de você se enquadrar no comportamento que ele disse que ele quer, que ele expressou que você tem que seguir para que ele não tenha essas explosões. Mas vai acontecer do mesmo jeito. Essa é uma bomba de verdade que é infelizmente muito desagradável, mas como eu sempre digo, eu nunca vou colocar açúcar de confeiteiro aqui para te dizer que o mundo pode ser melhor do que ele realmente é. Eu sempre vou ser realista e eu vou presumir que se você continua aqui é porque você quer, por mais que seja desconfortável. Então vamos lá. Você não pode fazer nada em relação a essas oscilações internas do narcisista. Então o que você pode fazer? Se você está numa relação da qual você pode sair porque não existe nenhum vínculo financeiro, vínculo familiar, não existe qualquer forma de dependência, então você pode tomar a decisão de sair, e a decisão é sua. O que eu estou tentando te trazer aqui é informação para você tomar a decisão mais informada possível. Se você perceber que não tem possibilidade de mudança, se você perceber que nada do que você faz resolve o problema, então é porque a resolução do problema não está na sua mão. Se existe algum vínculo financeiro, vínculo familiar que você ou não pode ou não quer quebrar, pelo menos não ainda, eu entendo tudo isso e essa situação realmente não é fácil. Uma parcela considerável do sofrimento nessas relações está na constante frustração de tentar aplicar uma solução e ela não dá certo. E não dá certo, e não dá certo, e não dá certo. Trabalhar a aceitação radical absolutamente não é um processo fácil e eu jamais vou te dizer que é. Eu estou falando aqui agora com alguma tranquilidade, com alguma serenidade, porque eu já passei pelo processo. Então, o que eu posso te dizer é que não é fácil, mas é possível, dá para fazer. E esse é um processo que talvez não dê para você fazer sozinho. É aqui que cabe mais uma vez a recomendação. Procure um psicólogo qualificado para te assistir nessa questão ou alguém em quem você confie. E o que eu posso te dizer aqui também com muita segurança é que, embora pareça uma bobagem porque não vai resolver todo o problema, mas
livrar-se do peso da culpa, livrar-se dessas frustrações recorrentes, porque você está toda hora tentando aplicar a solução para um problema que não tem como resolver, vai te poupar de muita tristeza, de muito sofrimento. No terceiro ato do Advogado do Diabo, o diabo, interpretado pelo Al Pacino, quando ele confronta o protagonista, ele diz para ele que a culpa é como um saco de tijolos. E a analogia é muito boa, porque, de fato, é uma coisa muito pesada e muito difícil de carregar. E num dado momento, ele pergunta para o protagonista por quem que ele está carregando esse saco de tijolos. E é uma pergunta muito boa. Se o fracasso dessa relação, seja de que natureza for, não é culpa sua, você está carregando esse saco por quê? Aceita, se perdoa, se puder sair, saia. Se infelizmente você não tem como sair, pare de carregar este fardo. Como diz a doutora Ramani, não é você. Eu vou ficando por aqui. Se você curte meu trabalho e acredita que ele pode ajudar mais pessoas, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. O meu nome é Rubens Macedo. Eu não sou psicólogo ou terapeuta de qualquer espécie. O consumo desse material não substitui ajuda profissional. Se você acredita que está com problemas, procure um psicólogo qualificado. O mais provável é que tenha a solução. Até o próximo.